Então, a tráqueo, né? Então, a gente tem a nossa anatomia, é, que a gente conhece mais do que essa anatomia a gente conhece muito bem. Eu sempre gosto de fazer muito a relação terapêutica com a anatomia e a fisiologia. Tá? Então, eu sempre vou puxar a sardinha para esse lado, porque eu parto do princípio disso. Se a gente entende como funciona o normal, o que eu espero do normal, é mais fácil eu entender o que acontece quando está alterado. Né? Então, princípio básico, ar no pulmão, passa pela traqueia, laringe tem as suas funções, proteção de via aérea, fonação, esfinctéria, respiração, e aí o ar sai por cavidade nasal, ou no caso da fala, também sai pela cavidade oral. E a gente tem os articuladores. E quando acontece alguma coisa no meio do caminho em que eu tenho esse processo quebrado, né? Então, meu paciente ele passou por alguma questão e ele teve esse processo que seria o natural quebrado, por exemplo, a traqueostomia. Então, o que que é a traqueostomia? O que que é a famosa traqueostomia? Ups. Então, a traqueostomia, ela é um procedimento que é feito, um procedimento médico, realizado em pacientes que têm alguma obstrução em via aérea ou necessidade de assistência respiratória de forma prolongada. Então, aqueles pacientes, principalmente que entram em uma intubação prolongada, eles acabam evoluindo para uma traqueostomia, tá? Então, esse é o procedimento. A traqueostomia, ela é para ajudar a pessoa a respirar, porque aconteceu alguma coisa para cima que está obstruindo e o ar não passa. O que é, né, a traqueostomia? Ela é uma abertura cirúrgica na parede da traqueia que permite essa passagem, essa troca de ar. E aí a gente tem aquela anatomia inicial modificada com a presença de um caninho, né, que não é nada mais do que um caninho em que a gente tem essa que seria essa anatomia. Tá? Então, alguma coisa aqui para cima está obstruída, que não me permite a passagem do ar, e aí a gente tem os tipos de traqueostomia. Então, a gente tem uma traqueostomia que ela pode ser temporária, né? Um paciente que teve uma lesão por acidente, um edema, um quadro alérgico, uma intubação prolongada, e aí ele tem essa traqueostomia de forma temporária, e aí se tira a cânula e o orifício fecha, que nem aqui, ó. Isso aqui é uma paciente minha. Ela é um DPOC, ela é uma parkinsoniana, que foi hospitalizada de intubação prolongada por conta de DPOC, não conseguiram, aí ela evoluiu para tráqueo, e aí no hospital conseguiram decanular ela, e aqui já era o processo de cicatrização mesmo dela da tráqueo. Hoje já está fechadinho. E aí vocês veem que dá para ver bem o processo de cicatriz mesmo, tá? E o processo de cicatrização é muito rápido, tá? É coisa de uma semana, ele fecha. É muito rápido. Já aqui é um laringectomizado total, tá? Essa daqui é uma tráqueo permanente. Não pode fechar. Se fechar, esse cara morre, tá? Esse cara ele não pode mais entrar numa piscina. Ele não pode tomar banho de mar de cabeça. Porque tudo que entrar de água aqui, ele morre afogado. Tá? É essa a sensação, ele vai morrer afogado. Então, o que que acontece? Este processo, o que que aconteceu aqui, né? Ele fez uma cirurgia, uma laringectomia total. Então, não existe mais essa parte aqui. Essa abertura não existe. Foi feita uma anastomose, um fechamento cirúrgico aqui. Então, ele só tem a passagem para o esôfago. Essa passagem aqui não existe mais porque este órgão saiu. Então, ele tem isso aqui permanente, tá? Não pode tirar. Eu já vi laringectomizado total que consegue ficar muito bem, obrigado, assim, sem cânula, porque até o jeito de fazer a tráqueo é diferente, tá? Quando a paciente vai para uma tráqueo que já sabe que vai ser permanente, que nem um laringectomizado, uma cirurgia assim, na hora de fazer a traqueostomia, os médicos eles fazem como se fosse uma dobra de pele para não ter perigo de fechar.
Então, eles fazem mesmo, o procedimento cirúrgico mesmo, ele é diferente. Eles fazem tipo uma dobra, como se eles pegassem e fossem dobrando a pele para dentro, assim, para não ter perigo de fechar mesmo esse orifício. Ao contrário de quando é temporária, que é aquele corte, abriu, colocou a cânula, tirou a cânula, ele fechou. Eu já vi paciente que, assim, que tá anos-luz de traqueostomia e muito bem, obrigado. Paciente com mais de 5 anos de traqueostomia, assim, sem cânula nenhuma, orifício bonitão. E já tive paciente que só de pensar em tirar a cânula, em minutos, fazia brum, você via olho nu fechar. Então, é uma coisa que é muito individualizada, do processo de cicatrização do paciente mesmo, tá? Da mesma forma que eu já vi paciente com cânula temporária que não fechou, precisou suturar, dar uns pontinhos ali para fechar, porque não fechou sozinho, tá? Então, a gente pode ter esses dois tipos de traqueostomia. O processo de reabilitação, ele não vai mudar. Assim, o que vai mudar é, a gente vai se livrar, o outro, você vai ensinar o paciente a conviver com ele. E aí a gente tem nossos tipos de cânula, tá? Então a gente tem desde a cânula plástica simples assim, igual essa daqui, que não tem intermediário, que não tem nada, e essa daqui para entupir é assim, ó, tá? Então a gente tem desde essa aqui que vocês mais veem no hospital, tá? Que é uma cânula com cuff. Então a gente tem a plástica sem cuff, a plástica com cuff. Então o que é o cuff? É esse balão, né? O cuff é o famoso balonete que a gente insufla e desinsufla, que ele dá uma proteção maior de via aérea. Ele impede totalmente a broncoaspiração? Não, mas ele dá uma proteçãozinha a mais. Tá? Ele previne um pouquinho mais, mas ele não tira totalmente o risco do paciente. Tá? Então, a gente tem a cânula assim, essa aqui, que é uma que a gente vê, essa aqui que a gente vê bastante nas instituições públicas, principalmente, tá? Que é uma cânula simples, sem intermediário, sem cuff, que aí a gente já tem uma plástica com intermediário, tá? Esse aqui é o guia, essa parte aqui é o guia, que é o que o médico usa na hora de introduzir, na hora de cirúrgica, ele usa como para introduzir na traqueia, e aí esse guia ele tira, tá? Esse aqui é o intermediário que é aquele que você tira, a peça fica, você tira, higieniza e devolve. A gente tem a top master de todas, que é a Shiley, porque ela é uma cânula plástica com cuff. Ela tem um intermediário fechado, ela tem um intermediário fenestrado, aqui, ó, tá vendo? Ele tem um buraquinho. A cânula, ela é cheia de buraquinhos. Esse aqui é o sonho de consumo da fono. Por quê? Eu consigo reabilitar a função laríngea sem precisar desinsuflar cuff. O cuff continua insuflado, eu só troco isso aqui, o intermediário. Eu tiro este e coloco este. E trabalho função laríngea. Terminei? Coloco este. E esse daqui já vem até a tampinha de oclusão. Eu não preciso nem usar o êmbolo da seringa. Essa daqui essa daqui é uma cânula fenestrada. Então, esse roxinho é o guia dela, tá? Puff. E ela tem dois intermediários. Este intermediário normal, fechado, e esse intermediário, ele tem os buraquinhos. Então, aqui a gente deixa o paciente normal, quando ele tem esse risco aumentado da broncoaspiração, a gente deixa ele com um intermediário todo ocluído. Quando a gente vai trabalhar com ele, a gente tira o ocluído e põe o fenestrado, põe o aberto. Então, eu não mexo em cuff. Então, ela é ótima por conta que, assim, eu não faço aquele enche e murcha cuff, sabe? Enche, murcha, enche, murcha, enche, murcha. O cuff nada mais é do que uma bexiga. Então, o fato de eu encher, murchar, eu vou perdendo complacência do material, né? E quando você enche muito uma bexiga, chega uma hora que ela vai perdendo complacência. Então, essa é, assim, a menina dos olhos de todos, a, que é uma cânula plástica com intermediário fenestrado. Esse é o sonho para trabalhar. Enquanto você pensa em um estímulo, uma vez
por dia, ou uma vez, duas na semana, que é quando a fono consegue passar, que vai lá fazer todo esse procedimento, se ele tem essa cânula fenestrada com o intermediário fenestrado, pelo menos uma vez por dia, ou todos os dias, a gente consegue alinhar de ter a troca, dele ocluir, dele falar, dele fazer esse treino de função laríngea. Porque reabilitação de tráqueo, ela é 90% reabilitação de função laríngea. Né? A gente tem que trabalhar a função laríngea. Se o paciente não tem condições de trabalhar essa função laríngea, tudo fica mais difícil. Então, isso seria como ficaria por dentro, né? Então, é, se a gente... Essa imagem eu gosto bastante, porque olha o cuff aqui, e aí você pensa na parede do esôfago, né? Então, a gente vai estimular esse paciente a deglutir saliva, mas ele, olha, ele tem automaticamente um cotovelo aqui. Então, a chance dele ter um acúmulo, aquela sensação de coisa parada, que não é laringe, não é estase laríngea, mas ele fala, parece que tem alguma coisa parada, tá aqui, ó, né? Se eu insuflo muito esse cuff, pode acontecer uma estenose aqui nessa região, né? Então, ele tem essa função de ficar bem grudadinho. Mas a parede, nessa foto está aumentada, mas a parede do esôfago está aqui. Se eu insuflo demais, eu faço um cotovelo aqui. Então, automaticamente, vai dificultando todo o processo de deglutição do paciente. Ah, meu paciente, ele é uma traqueostomia, ele é um traqueostomizado. Eu estou começando a fazer treino de via oral com ele, e ele tem cuff. E ele tem a cânula fenestrada. Quando eu vou fazer o treino via oral, eu deixo o intermediário fechado. Quando eu vou fazer treino de fala, eu ponho o intermediário aberto, o fenestrado, de buraquinho, tá? Aqui na metálica dá para ver melhor, peraí. Aqui, ó. Então, a metálica. Também, fio guia, o intermediário e a cânula. E a gente tem a cânula fenestrada, que são os buraquinhos. Quando eu quero trabalhar fala, eu pego e troco o aberto, tá? Eu vou ser muito sincera, essa daqui eu nunca vi. Assim, nunca peguei uma metálica fenestrada. Porque a maioria das vezes que eu já entrei com o meu paciente na metálica, eu já logo fui fluindo, eu consegui ocluir, não tem cuff, vamos falando, e logo reabilitou, né? Eu tive um caso, um rapaz de 29, 30 anos, que foi uma tentativa de autoextermínio, e ele tomou soda. E aí ele destruiu tudo, né? Ele não deglutia saliva. E aí o cirurgião de cabeça e pescoço me chamou e falou: olha, eu precisava que você visse para ele engolir saliva. Cheguei lá, ele tava com uma plástica, cuff insuflado, e ele, assim, ele já fazia 2 anos do evento, ele estava fazendo reconstrução, ele tinha feito a última reconstrução, que era reconstruir o esôfago com a alça do intestino. E, e aí ele falou, olha, eu queria que ele pelo menos engolisse saliva. E aí eu cheguei e falei, bom, a princípio você vai continuar cuspindo a saliva, né? Porque tem todo um processo cicatricial aí. E aí ele saiu do hospital, só que aí no que ele saiu, a gente já conseguiu fazer com que ele saísse de metálica. Então ele já saiu com essa. E aí eu fui trabalhando oclusão digital com ele, função laríngea, e engole, e não conseguia, e engolia, e não conseguia, e vai. Bom, no final ele reabilitou, tirou tráqueo, tirou gastro, ficou com dieta geral, deu tudo certo. Mas foi um processo que eu não conseguia fazer ele engolir, né? Ele não conseguia sequer engolir por conta de toda a reconstrução. E numa fenestrada assim, a litra ele não ia ser muito funcional. Então ele já veio, ele já teve alta com essa daqui e logo a gente ocluiu no êmbolo e foi muito bem. É muito assim. Tá? Aqui é um vídeo, deixa eu só pausar para vocês verem. Esse é um outro paciente meu. Ele sofreu agora em dezembro, 21 de dezembro, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava com aquelas motos
grandona e na marginal tinha um fio solto desses cabos de telefonia, pegou na traqueia dele. E aí ele teve esmagamento de traqueia. E ele decanulou terça-feira agora. Conseguimos decanular ele. E aí ele evoluiu com uma paralisia de prega vocal que está começando a mexer. Essa é a broncoscopia que ele fez agora, na terça-feira. Terça-feira ele fez a broncoscopia. E vocês vão ver que a prega vocal dele mexe um pouquinho, mas o que eu quero que vocês vejam é aqui no fundo o principal que eu quero mostrar para vocês. Prega vocal mexer um pouquinho. Aqui, ó. Ó, a cânula dele aqui. Viram? Vou passar de novo. Vocês vão ver um branquinho aqui embaixo, que é como que fica a cânula. Aqui, ó. Tá? Ele, por conta do esmagamento de traqueia, ele teve que tirar, ele fez a reconstrução de traqueia, tirou 3 anéis traqueais e fez a reconstrução. E vocês conseguem ver que ele ficou um pouco de estenose subglótica, quer ver? Ó, aqui, ó. Isso aqui ele tá com um pouco de estenose, mas ele tá conseguindo ficar bem, tá? Ele já estava com ela ocluída há mais de um mês, 24 horas, e agora a gente conseguiu fazer todo o processo de decanulação. Para vocês verem, aqui é ele também. E aí, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a terapia, tá? A cânula, ela é um corpo estranho. A cânula machuca. A cânula, conforme a gente faz exercício, ela mexe dentro do pescoço e dispara a tosse. Tá entrando na cânula. Aqui, ó. O que aconteceu, ó? Tá vendo? Deu para ver uma lesão aqui, ó? Tá? Isso é a borda da cânula batendo na parede da traqueia. Tá? Quando o paciente fala para vocês assim, eu tosse, está saindo sangue. Machucado. Machucou. Tá? Pode ter sido na fonoterapia? Pode. Pode ter sido antes de falar? Pode. Pode ter sido durante uma tosse? Pode, tá? Mas a fonoterapia pode ter causado isso. E aí justifica o paciente fala assim, a hora que eu tuço, saem uns filetinhos de sangue. Sim, tá machucadinho. Tá igual um ácido machucado na boca, tá? Não é, essa imagem não é para assustar e não querer atender tráqueo, tá, gente? É só meramente ilustrativo, tá bom? Não é para gerar pânico, não. Isso acontece, tudo bem? Faz parte do processo. Sabe o risco controlado? Tá? Então, o processo de reabilitação de trato, meninas, é muito individualizado. Não dá para fazer receita de bolo, não dá para seguir receita de bolo, porque cada traqueostomia é uma traqueostomia. Depende da idade do paciente, da causa, da, do estado cognitivo do paciente, do estado nutricional do paciente, do estado da condição pulmonar do paciente, da saturação do paciente. Então, não dá para fazer uma receita de bolo quando a gente fala de reabilitação de traqueostomia. Tá? O que vocês têm que ter em mente é a traqueostomia é um corpo estranho. Para automaticamente ela é um peso. Eu estou pesando, eu estou criando um peso. Eu tenho um peso na minha laringe, eu tenho um peso no meu pescoço. Se eu tenho um peso no meu pescoço, uma das principais funções, quando a gente engole, o que acontece com a laringe? Ah, ela eleva e anterioriza. A partir do momento que eu tenho uma tráqueo pesado, ela vai subir? Vai. Ela vai anteriorizar? Vai. Na mesma amplitude de antes? Não. Né? Teste. Todas. Aperta a fúrcula e engole apertando a fúrcula. Viu a sensação? Sentiram? Essa é a sensação de se engolir com uma traqueostomia. Tá? Então, o paciente, quando vocês falam que o paciente engole e ele tem uma cânula, é essa sensação que ele tem. Ele tem um peso.
Quando a gente consegue decanular esse paciente, tem um corte, tem um machucado, tem uma fibrose. Se a gente não trabalhar, aí entra, começando, né, a parte de reabilitação mesmo. Se a gente não trabalhar a verticalização dessa laringe, movimentos verticais, essa laringe para cima, vocalizar agudo, vocalizar aí, a gente não consegue trabalhar esse movimento vertical. É aquele paciente que fica com aquela sensação, mesmo decanulado, ele fala assim, eu sinto aqui, ó, tem alguma coisa presa aqui, tá? Então, é essa sensação, gente, de quando vocês apertam aqui a fúrcula e engole, é essa sensação de engolir com uma traqueostomia. É a mesma coisa. Então, primeira coisa, uma coisa que assim, não pode faltar na reabilitação de um paciente traqueostomizado é exercícios para o agudo, exercícios que envolvam elevação laríngea, tá? Ele vai tossir. Você vai fazer para ele assim, faz assim para mim, ó. Aí, no que ele for pro I, ele vai tossir. Por quê? Porque a cânula faz isso, ó, na parede da traqueia. E dispara reflexo de tosse. Mas eu preciso que ele faça devagar. Então vamos lá, devagar. Aí, eu preciso que ele faça esse movimento de elevação laríngea. Tudo que é para cima, tudo que é para o agudo, tudo que vai elevar essa laringe. Porque a partir do momento que eu elevo essa laringe, eu já estou começando a trabalhar a proteção de via aérea, que eu estou trabalhando a elevação. Se eu elevo e consigo anteriorizar, automaticamente a minha epiglote vem e fecha melhor. Automaticamente eu trabalho a pressão, que vai me dar uma pressão subglótica, e eu já estou prevenindo uma broncoaspiração. Então, num único exercício. Olha quantas coisas a gente faz. Tá? Lembra na faculdade aquela coisa assim de qual o seu objetivo geral, objetivo específico e sua estratégia? Tá? Qual o seu objetivo específico? Eu preciso que ele tenha elevação laríngea, eu preciso que ele tenha coaptação glótica, eu preciso que ele tenha pressão subglótica para fazer a proteção de via aérea, e eu preciso que ele faça a transposição do ar, passar pela cânula e sair por via superior. Que estratégia você vai usar? Um exercício, eu trabalhei tudo isso. Trabalhei. Porque a partir do momento que ele conseguiu vocalizar, você fez a transposição de ar da traqueostomia para a via superior. A partir do momento em que ele vocalizou, você trabalhou coaptação glótica. A partir do momento que você pediu um agudo, você trabalhou elevação laríngea e anteriorização. A partir do momento que você pediu um I agudo, que ele subiu, epiglote desceu, você consegue trabalhar mais esse fechamento glótico, essa proteção glótica. Num único exercício? Num único exercício. Por isso que eu falo, por isso que eu gosto de falar para vocês, quando eu entendo como acontece o normal, é mais fácil de eu falar o que eu tenho que fazer para isso acontecer. O que eu preciso ter para uma deglutição segura? Bom, preciso ter coaptação glótica, preciso ter pressão subglótica, preciso ter elevação e anteriorização de laringe. O que eu tenho que fazer para isso? Que exercício me dá isso? Tá? E aí a gente vai, né? Avaliação de fala, deglutição. Então, a gente vai começar. Vou chamar lá, ver o parecer. Paciente com traqueostomia. Primeiro, como que está esse paciente? Ele está bem? Como ele está saturando? Ele está saturando bem? Qual o motivo que ele fez essa tráqueo? Ele teve um acidente, teve um edema de glote. Esquece. Eu não vou conseguir nada, porque está tudo demasiado aí, tá? Então, olha, volto no segundo momento. Voltei no segundo momento, ele já tá bonitinho e tal, não sei o quê, pipipipopopó. O que a gente vai começar a fazer? Esse paciente, a gente vai começar a ver, ele consegue transpor o ar? Ele consegue trazer já para a via superior?
Então, aí eu vou começar. Eu vou desinsuflar o cuff. Vou ver como ele fica de cuff desinsuflado. Então, desinsuflei o cuff. Ele vai tossir, 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 5 vidas. Você foi limpando, 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 tudo, tudo, tudo. Ok, estabilizou, a saturação tá legal. Bonitinho. Vamos lá. Seu João, devagar, tá bom? Bem tranquilo. Vamos pegar o esteto, colocar. Só respira. E você vai começar a dar o controle respiratório para ele. Então, o seu João tá lá, cama, você vai pegar o seu esteto, colocar aqui, e aí você vai perceber, fala, "Tá tudo bem, seu João, só respira." Por quê? Porque o seu João tossiu demais, ele já está agitado, ele está com medo. Ele está com medo do que vai acontecer. E é você que vai controlar isso. Tá tudo bem, é só respirar. Eu só quero ver o senhor respirar. Só que ele não está vendo o que você está fazendo. Ele só está vendo ele só está sentindo o esteto no pescoço. E aí você vai acompanhar o fluxo respiratório dele. Você vai ver o seu João inspirar, expirar, inspirar, expirar. Aí o seu João inspirou, você ocluiu. E o seu João expirou. Aí você abriu. Aí o seu João vai expirar, você ocluiu. Aí você ausculta. É automático, você vai auscultar o ar passar, tá? Aquela passagem do ar mesmo. Aí você vai conversando, tá tudo bem, seu João? Ele vai falando assim com a cabeça. Então tá. E você vai seguindo esse fluxo respiratório dele. Inspira, abre, expira, fecha. Só, ok, deu certo, tá indo bonitinho. Seu João, aí você para de ocluir. Isso, seu João, só de abrir. Só respira. E tá dando certo, e ele tá respirando. Você fala, ponto número 1. Transposição do ar tá indo. Beleza, dá para seguir. Tirou, seu João. Agora é o seguinte, ó. O senhor vai puxar o ar, deixa ele com a traca aberta. O senhor vai puxar o ar. Quando o senhor for soltar, o senhor vai fazer assim para mim, ó. Curtinho, pequenininho, não precisa ter força. Bem pequenininho, tudo bem? Então você tá aqui. E ele vai. Aí ele inspira ele. Aí é aquela hora que você escuta 555 mil bolhas. Tem saliva aqui para dar e vender. Né? Muito bem. Aí o seu vai tossir mais ainda. Vai. Tosse, 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 tosse. Você limpa, 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 limpa. Muito bom, seu João. É isso que eu precisava. Vamos de novo? Vamos de novo. Tampou. Menos barulhinho, menos saliva. Opa, tá limpando. Muito bom, seu João. Agora vamos tentar fazer para mim assim, ó. E aí você vai lá, beleza. Agora, ó, eu não vou mais tirar o dedo. Tá bem? Tá confortável? Tenta falar para mim seu nome. Aí vai vir aquela voz molhada. Tá? Vai vir, e aí você começa a conversar com ele. Você já está trabalhando função laríngea. Gente, traque, a gente precisa trabalhar laringe. Se eu não trabalho laringe, não trabalho tráqueo, tá? Como eu já ouvi de paciente traqueostomizando, que chegou para mim e falou assim: mas e aquele exercício de pôr a língua para fora e para dentro para fora? Você não vai fazer? Foi por quê? Porque no hospital eu só fazia aquele exercício de fazer assim, ó. Pois, num segundo momento a gente vai fazer isso também, mas agora eu preciso que você fale. Tá? Não adianta eu trabalhar aqui se o meu problema está aqui. Não adianta eu fazer anteroposterior de língua, mastigação, fazer estalo de língua, inflar a bochecha, sugar a bochecha. Não adianta, tá? Se o meu problema está aqui. Tá? Então,
Pelo amor de Deus. Antes de passar anteroposterior de língua, eu gosto muito. Quando eu preciso de uma. Quando o seu João já está falando, já estou num processo mais avançado, que eu estou começando a introduzir alimentação no seu João, que eu preciso que ele tenha a força de propulsão do alimento, para que ele não me gere um estase. Língua, imagina, a língua é tipo um pistão. Ela só joga as coisas para trás, ela joga, ela joga. Então, o anteroposterior de língua, eu estou fortalecendo esse movimento do alimento que está aí na língua e para trás com força, e ele não ter tempo de parar, de criar estase, de ele broncoaspirar por estase. Então, eu gosto muito do anteroposterior de língua, ele é um ótimo exercício na hora certa, quando eu preciso gerar força de propulsão desse alimento para trás. Sabe, aquele paciente que fica com muita estase, eu preciso que ele gere, que ele jogue o alimento com força para trás, para não ter estase. É aí que eu tenho que ficar com o anteroposterior de língua. Antes disso, não. Antes disso, eu preciso que ele fale. Tá? Seu João tá falando bonitinho, aí a gente começa. Muito bom, vamos tampar. Fez um A, subiu, desceu, virou, desvirou, tá, 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 tá. Fono vai embora, vamos ocluir, tampar, slow cuff e tal. Dia seguinte, você já ganhou a função laríngea com ele. Então, você sabe que ele já vai conseguir. Você já parte dele falando. E aí, a partir daí é que você vai começar a planejar a oclusão. Tá? Dá para ocluir? Vamos tentar ficar. Quanto tempo? E aí você começa a cronometrar. É nessa segunda sessão que você começa a cronometrar. Pô, eu tô há 10 minutos aqui com ele totalmente ocluído e ele tá bem. Eu tô aqui há 20 minutos, meia hora, uma hora e ele tá bem. Então vamos começar a trabalhar a oclusão, tá? Então, você vai, e aí, sessão a sessão, função laríngea, função laríngea, função laríngea, função laríngea, vocês vão vendo que é assim, é progressivo. Por isso que eu falei para vocês, não tem receita de bolo, é progressivo, desde que vocês trabalhem laringe. Laringe. Pensa, gente, antes de qualquer coisa, tá aqui e não aqui. Vou iniciar treino VO com meu paciente, vou lá dar um pastoso. Tá bonitinho, ocluído, fazendo pressão, você já está monitorando isso, já vem. Aí sim, você vai começar a trabalhar exercícios aqui. Anteroposterior de língua para jogar propulsão, sucção de bochecha para gerar pressão, estalo de língua para ganhar força na ponta de língua, rotação para ele limpar e não gerar estase, tá? Rotação de língua. Um que eu gosto muito, que fortalece tanto. Os meus pacientes me xingam umas 10 gerações, mas eu já aviso, falo, vai doer, tá bom? Mas eu gosto pra caramba desse exercício. Você trabalha tanto bochecha como ponta de língua e lateral. Ficar passando a língua aqui assim, ó. Eu falo pra eles, 30 segundos, vai! Eles me xingam umas 10 gerações. Depois vocês tentam fazer isso, 30 segundos. Uhum. Você trabalha bochecha, você trabalha ponta de língua, você trabalha lateral de língua, você ganha essa amplitude de limpar a estase, né? Esse paciente que eu falei para vocês que bebeu a soda, a língua dele destruiu, gente. Você falava para ele assim, põe a língua para fora, ele fazia assim. Então ele não tinha força de propulsão nenhuma. Ele fazia assim, põe a língua para fora, põe a língua para o lado. Ele fazia. Ele foi um, ele me xingou, mas me xingou, eu falava assim, tudo bem, faz parte do jogo. Eu falava, pode passar essa língua. E a gente foi muito legal, porque parece que vai alongando, sabe? Como se fosse um alongamento mesmo. Dói. Não é que dói, é que dá, sabe quando você está fazendo musculação, aquela sensação de músculo queimar? É essa sensação que dá. Depois vocês fazem, vai queimando. Mas é um exercício muito legal, que eu gosto bastante. E aí, quando eu falo terapia de fala e deglutição, automaticamente eu tá trabalhando função laríngea, eu estou trabalhando voz.
eu começo a trabalhar, melhorar essa qualidade vocal. A partir do momento que eu começo a trabalhar melhor essa laringe, e eu evito a broncoaspiração, eu já tiro aquela qualidade vocal molhada. Então, é todo um processo que a gente vai conseguindo, tá? Não queiram, nesse começo, que o paciente faça... Não vai. Será customizado? Não vai. Vocês vão vocalizar com ele vogal, tá? Sempre pro agudo. É sempre vogal, 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 tá? Tá indo bem? Tá legal? Vocês conseguiram? E aí, que nem no caso desse paciente que eu tô com, que teve a paralisia bilateral. Ele é um que eu comecei, logo que ele começou a ficar com a cânula ocluída, como ele já tinha a história da paralisia por conta do acidente, eu comecei a entrar com força. Então, exercícios de empuxo mesmo, tá? De mão em gancho, puxar a cadeira, pá, tá, cá, tá? Dele suar, mas porque eu precisava gerar essa coaptação glótica. Eu preciso, quando eu preciso gerar coaptação glótica, principalmente naquele paciente que vocês vão ocluir e ele vai ter uma voz de uma soprosidade muito forte. Aquele paciente que você, você consegue ver que tá tudo bem, que tá passando, mas ele não tem coaptação glótica. Tá? Tem que entrar força, tá? Então, aí sim, mão em gancho, puxar a cadeira e vai. Vamos lá, força. Por quê? Eu preciso de coaptação glótica. Como eu vou ter coaptação glótica? Com fala. Fala com força. Então, quanto mais soprosa a voz do paciente, é aonde eu ponho força. Se ele está sonorizando, eu tenho ali uma rouquidão, eu tenho uma sonoridade, eu não ponho tanta força. Mas se eu tenho uma soprosidade, aquela voz quase sussurrando, vamos na força. É força, 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 força. Alguns eu falo até, me puxa, puxa. Solta. Tá? Agora, uma coisa importante. Toda vez que eu trabalho com força, é assim. Ele me puxa. Descansa. Eu dou uns 10, 15 segundos. Me puxa. Descansa. Faço isso 5 vezes. Tá? Porque senão me descompensa. Toda vez que vocês forem trabalhar força, gente, vai acompanhando, conversa um pouquinho, deixa ele se recuperar. De novo, força. Conversa, fala, nossa, tá calor, né? Choveu, não choveu, tal, não sei o quê. Vamos lá, mais um. 5. Dá um tempinho, mais 5. Deu, tá? E deu. Parede, 5, descansa, 5. O paciente que eu ponho na parede é aquele cara que eu vejo que está bem, que dá para ir para a parede, fazer flexão, fazer força para cá mesmo, tá? Vamos pegar essa imagem aqui, tá? Aqui. Pensando em fisiologia. Eu vou colocar alimento na boca, vou mastigar e engolir. Como que eu ativo este mecanismo de proteção aqui? Tenho uma bexiga aqui, que não deixa passar ar para cima, que não deixa passar saliva para baixo, mas também não deixa passar ar para cima. Porque o ar, ele está passando por aqui, ó. Entra aí é que entra o depende. Qual é o tipo de cânula dele? É fenestrada? Tem furinho? Tem. Então, eu vou colocar o intermediário fenestrado, que é para passar ar, porque o balonete vai estar inchado. Então, eu vou colocar a fenestrada. Quando ele engolir, eu vou ocluir para gerar pressão e essa laringe dá para proteger. Entendeu? Por quê?
Se eu não gero pressão, isso aqui não funciona. Esse mecanismo de fechar não funciona. Eu tenho que ter pressão. Tem que ter a pressão subglótica, pressão de ar mesmo, tá? Então, dá para comer com Cufferts insuflado? Insuflado? Depende. Depende do tipo de cânula. Ele tem uma fenestra? Não. Então, não. Mesmo fenestrado, eu vou ter que ocluir para gerar pressão. Porque senão o ar ele vai passar por aqui. Ele vai passar por cima? Vai, mas ele também vai sair por aqui. Imagina, seria uma proporção de 50 para cá, de 70 para cá, 30 para cá. Eu não vou ter pressão suficiente ainda. Então, mesmo ele, cuff insuflado, cânula fenestrada, eu tenho que fazer a oclusão aqui, que é para gerar pressão, porque senão o ar escapa por aqui. Então, o pensamento quando a gente fala de tráqueo é aqui, como que vai estar funcionando? Vai dar para funcionar? Se eu ocluir com o cuff insuflado, o que vai acontecer? Ele não tem fenestra. Ah, ele não vai respirar, então não tem como. A partir do momento que eu tenho um ar entrando que está na temperatura do dia, na umidade do dia e na limpeza do local onde eu vivo, qual que é a defesa do organismo? Produzir secreção. Então, o corpo produz secreção como uma forma de defesa a esse ar sem filtrar, sem aquecer, sem umidificar. A partir do momento em que eu consigo ir evoluindo o paciente, repara, quando você consegue ocluir essa cânula, a secreção já diminui. Repara, vocês conseguiram fazer a oclusão, trabalhar a oclusão, já diminui a secreção. Por quê? Porque está fazendo a função do nariz, que é umidificar, aquecer e filtrar o ar. Então, o corpo fala assim, não preciso mais produzir tanta defesa. Secreção é mecanismo de defesa. O corpo produz mecanismo de defesa. Então, o paciente muito secretivo, a gente nunca vai conseguir decanular? Não existe nunca. Eu vou fazer de tudo para conseguir, pelo menos, o mais rápido ocluir essa tráquea, para ver se consigo diminuir essa produção de secreção, para daí a gente trabalhar a decanulação. Tá? Lógico, não somos únicas. Aí a gente vai entrar na equipe, junto com a físio. Físio, ó, agiliza aí a físio respiratória, vê o que você pode fazer aí, porque a gente precisa diminuir essa secreção. Me ajuda. Mas inalação, 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 para umidificar, para fluidificar. Porque essa secreção tem que ser fluidificada para sair fácil. Porque se ela está muito grossa, muito espessa, dói, sangra. O tossiu e saiu com um fisguinho de sangue. Então, e uma coisa importante, quanto mais escura a secreção, mais bichinhos existem nela. Quanto mais clarinha, melhor. Um beijão a todas, um ótimo final de semana e brigadão por tudo.